Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou Angélica Hellish, estou aqui com Marcos Noriega, falando aqui sobre mais um episódio da quinta e última temporada de The Twilight Zone. Hoje falaremos aí do episódio chamado The Self-Improvement of Salvador Ross. O autoaperfeiçoamento de Salvador Ross. Esse episódio aqui é o 136 no geral da série, episódio 16 da quinta temporada. E, cara, é um bom episódio, já vamos logo falando, é um bom episódio. Direção do Don Siegel, tá? Roteiro de um cara que é o Jerry McNeely. Eu descobri que é um cara muito importante, já falecido, né? Mas ele tem roteiros bons, hein? E aqui é um roteiro porreta, assim, que ele entrega uma história que é sobre o tempo, o valor da vida, né? O valor que vale o tempo de vida. Isso é uma das questões que são colocadas, né, Marcos? Isso, além de uma outra muito importante que é ambição, mas chegaremos lá, né? Chegaremos lá. Falaremos mais daqui a pouquinho, tá? Depois da nossa vinheta de apoio. Fique por aí, nos apoie, viu? Preste atenção aí como é que você pode nos ajudar. Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é o computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Pois é, Marcos, aqui o autoaperfeiçoamento de Salvador Ross é um episódio que poderia ser um filme, né, do Martin Scorsese sendo gravado em Little Italy, na Nova York, né, porque é um filme que também a questão do ítalo-americano que não se encaixa, ele é colocado também, essa espécie de questão, né? Sim, exatamente. Tem essa coisa do imigrante, né? No caso aí, um ítalo-americano, que ele tem, digamos, como é que eu vou dizer assim? Ele tem uma condição econômica e social abaixo ali das outras pessoas, dos americanos natos, digamos assim. E isso vai gerar nele um sentimento ali de que ele precisa, digamos, vencer na vida e provar, né, que ele é tão bom ou melhor do que os outros. Você tinha citado, só para falar rapidinho, do Jerry McNeely, ele é um cara ligado àquela série Dr. Kildare, escrevendo vários roteiros. O Dr. Kildare é aquela série em que o Richard Chamberlain era aquele médico bonito padedel, né?
Enfim, não tinha como não reparar o quanto o homem era lindo nessa época, né? Enfim, o Dr. Kildare, ele né, conquistou muitos corações aí ao longo dos anos que a série foi exibida. E outra participação também no roteiro é o Henry Slesar. Ele é também, acho que ele é o autor da história original daquele The Old Man and the Cave, né? Isso. Uhum. E ele é conhecido também por ter escrito mais de 37 episódios daquela série do tal do Alfred Hitchcock, sabe esse sujeito? Alfred Presence, né? Sim. Isso. Então, e esses dois caras, eles assinam aí o roteiro, né? Dois caras, assim, de peso, né? Gente importante. E aí, a estrela do roteiro é o Don Gordon, que não sei se o pessoal lembra dele hoje em dia, mas nos anos 60 e 70, o Don Gordon estava com tudo. Ele era um nome muito conhecido e famoso do cinema e da televisão americana. Mais de 40 anos de carreira, a gente não vai de jeito nenhum conseguir falar de tudo que o cara fez, é muita coisa, mas vamos citar algumas coisas importantes. Ele começa nos anos 50, naquele famoso seriado Space Patrol, né? Seriado bem conhecido aí da TV americana, enfim. Depois ele participa de tudo que é teledrama que você possa imaginar. Eu vou citar dois, que é o Fico Television, e ele faz alguns episódios do Studio One, que é aquela, talvez uma das mais importantes antologias dramáticas que a TV americana já teve, né? Olha que legal. Participa também de episódios de Além da Imaginação. Ele tá no episódio The Four of Us Are Dying. Nossa, que é um episódio maravilhoso, no ar, assim, é muito legal mesmo, o clima do episódio, tremendo episódio. Exatamente. Ele participa durante os anos 60 também, tudo que é série policial que você possa imaginar, o Don Gordon tá em algum episódio. Ele é um cara muito ligado, inclusive, ao filme e série policial. Eu não vou citar todas, mas ele tá no Alfred Hitchcock Apresenta e Alfred Hitchcock Hour, tá nos dois. E nos Intocáveis, por exemplo. No cinema, ele participa de filmes muito famosos. Um que eu vou citar primeiro do que todos é um que nós temos podcast sobre ele. Ele tá no filme É Proibido Procriar. Olha, que é um filme mó legal. Lembra do ficção científica casal distópica. Isso. Lembra do casal que tem inveja do casal que tem o filho? Sim. Então, lembro. Ele é o cara, né, o homem, né, digamos assim, o marido, né, daquele casal que tem inveja que vai entregá-los, né, pro governo autoritário que proíbe você procriar. Ele também está no filme Bullet, por exemplo, com Steve McQueen. Ele está no Inferno na Torre, Papillon. Olha. Então, ele está em filmes muito famosos. Nos anos 80, ele aparece em séries como MacGyver, Águia de Fogo, Super Máquina, por exemplo. Muitas séries que foram exibidas no Brasil tem episódios em que o Don Gordon participa, inclusive mais de um. E só para terminar, tem uma curiosidade também na vida dele, que eu não sei se é uma curiosidade muito boa. Eita, ele é o único ator que participou do Exorcista 3 e da Profecia 3. Eita! Cacete. Enfim, mas ele fazer o quê, né? É uma coincidência, né? Os dois filmes aí, né, de Capeta, ele participou da terceira parte dos três. E ó, filmes que eu gosto, viu? Só pra constar. Aí nós temos também outra fulana que eu gostei demais da atuação dela, é a Gayle Colby. A gente pode começar citando o fato de que ela andou aparecendo aí bastante, por exemplo, em outro episódio de Além da Imaginação, em outros dois, que é a World of Difference e em In His Image. Sim. Ela tem também uma carreira de mais de 40 anos, ela foi produtora também. Ela participou de muitos episódios daquele Peyton Place, a Caldeira do Diabo. Depois ela trabalha como produtora da série O Retorno ao Peyton Place. Sim. Né? Quem tiver aí entre o nosso público, tiver alguns milhares de horas disponíveis, pode assistir Peyton Place e Retorno ao Peyton Place completo, se quiser. Deve dar pelo menos uns 3.000 episódios, passa rápido, né? Olha, eu vou te falar que essa atriz, além de ter uma beleza muito singular, assim, uma aparência
maravilhosa. Ela me lembra muito aquela Anne Bancroft, sabe? Eu acho o jeito muito parecida. dela, o olhar, aquele olhar firme, né? Eu acho isso muito bonito, né? Nela, né? Esse olhar forte, firme. E ela, nossa, ela faz parte fortemente, né, da história da televisão. Tem um filme chamado The Legend of the Lizzie Borden, que é com a Elizabeth Montgomery, que ela também está no filme. Sim. Só que é aquele filme daquela assassina e tal, né? E a Gayle Cobb tá lá. Isso, e é um filmaço, vale muito a pena assistir. E ela, ao longo da carreira, não vai dar para citar tudo, porque ela participou de tudo que você possa imaginar na televisão americana. Mas é interessante a gente citar que ela começa a carreira no filme Os 10 Mandamentos. Olha! Aí ela participa na TV do Alfred Hitchcock, apresenta, do Schlitz House of Stars. A gente tinha citado aquele O. Henry Playhouse, que era uma série só com os contos do escritor O. Henry. Ela participa. Ela fez séries que passaram no Brasil, como Cheyenne, Mike Hammer, Maverick, Paladino do Oeste, por exemplo, Perry Mason, Dr. Kildare. Ela também contracena com o Richard Chamberlain. E enfim, aí já no final da carreira ela participa do filme da Lenda de Lizzie Borden, que você citou. Nossa, é maravilhosa, assim, é uma das atrizes assim cuja aparência evoca uma firmeza, né? É muito interessante o papel dela também no episódio. Ela encarna uma mulher assim culta, uma mulher de personalidade. Ela encarna isso muitíssimo bem nesse episódio, mas a gente vai, né, poder falar da atuação dela. E para finalizar, porque o episódio gira muito em torno de 3 atores, na verdade, né? A gente tem o Vaughan Taylor, que é um ator que ele é um velho conhecido do Além da Imaginação. Nós o vimos em Time Enough at Last, não é? Steel Valley, I Sing the Body Electric, The Incredible World of Horace Ford, por exemplo. Nossa, bastante coisa. Ele participa de 5 episódios. E, além disso, ele contracena com a Gayle Cobb, que nós acabamos naquele filme, num faroeste chamado Matar Era Minha Profissão. Olha, que legal. Aí ele participa, ele começa no cinema nos anos 30, aí nos anos 40 e 50, ele tá em todos os teledramas que você possa imaginar na sua cabeça, ele tá lá, fazendo participação. No cinema, a gente pode destacar que ele tá no filme Gata em Teto de Zinco Quente, aquele filme do Richard Brooks, que tem a Liz Taylor no papel principal. Olha. Ele tá em Psicose, também, outro filme importantíssimo do qual ele fez parte. Ele tá naquela série, por exemplo, da Loretta Young, que nós falamos no episódio passado ou retrasado. A série Uma Carta para a Loretta, ele participa de vários episódios. Sim. Né? Ele também participa de séries como Os Invasores, O Fugitivo. Ele tá no filme do Sam Peckinpah, A Morte Não Manda Recado, onde ele contracena com o Jason Robards. Isso é o que a gente pode citar de mais, digamos assim, chamativo na carreira dele, mas ele participa de séries policiais, de faroeste, de drama. Ele tem muitas e muitas dezenas de participações ao longo dos anos 50 aos anos 70. Olha, realmente é um ator maravilhoso, né? Então... Ele faz muito essa coisa do patrão, né? Ou do pai de alguém. Ele transmitia essa coisa de ser um sujeito, né, mais maduro. Ele é mais velho do que a média aí do elenco, né? Inclusive. Vamos agora para a sinopse? Opa, vamos sim. E aí? Hoje é você que vai fazer a sinopse, né? Então... o episódio gira em torno de um cara chamado Salvatore Ross. Ele é um sujeito que ele é um ítalo-americano, é um cara que ele vive de bicos, né? É uma pessoa assim que não tem uma identidade financeira muito definida, e ele namora uma moça chamada Lia. A Lia mora com o pai dela, que é um veterano de guerra, que sofreu ferimentos na guerra, só que a Lia, ela é uma moça que, eu não me engano, ela é assistente social, não é isso? Isso.
Então ela é uma pessoa que ela é funcionária pública, ela tem já uma carreira e tudo mais, e ela tá separada do Salvador, mas porque ele é um cara que ele tem uma personalidade extremamente agressiva, possessiva, ele é um cara com ambição desmedida, e isso acaba afastando a Lia dele. Ele não aceita o fim dessa relação, e ele garante para ela que ele vai conseguir ganhar dinheiro e vai se tornar alguém digno, né, de se casar com ela. Ocorre que o Salvatore, por uma série de percalços, ele descobre que ele tem uma habilidade, um poder, que é o poder de fazer trocas com as pessoas. Ele pode trocar características físicas dele com as pessoas. Ele vai acabar descobrindo, inclusive, que ele consegue até trocar anos de vida. E isso vai fazer com que ele formule um plano na cabeça dele para ele atingir os objetivos. Mas será que ele vai conseguir? Será que vai dar certo? Será que vai? Olha só, eu acho que essa história ela tem muitas coisas nas entrelinhas, né? Penso assim, eu até brinquei com o negócio do Scorsese, de Little Italy, né? Porque tem aquela coisa, o estereótipo do homem italiano, né? Agressivo. E ele tem esse perfil, né? O nosso personagem aqui, o Salvatore Rossi, que, é claro, além de tudo, ele trata essa mulher... Eu acho que é uma coisa que a gente já viu em filmes e séries e tal, que tinha essa coisa do homem macho que segurava no braço da mulher, e se ela se recusava a aceitar o seu amor, era uma maneira meio violenta, né, que ele forçava, né, essa mulher a amá-lo, né, e eu acho que tinha um estereótipo que isso daí desemboca no machismo estrutural danado, né, penso eu, né, em violência doméstica. E eu acho que esse é um personagem que ele, claro, ele é descrito como um homem impetuoso, mas eu acho que na verdade ele é um homem muito violento, né, e tal. E eu não sei nem se ele é escrito, eu não tenho uma bagagem assim muito para conhecer a história desse roteirista também. Eu estava dando uma lida assim, da importância dele, né, do Jerry McNeely, né, e tal, da história do cara também. Então você pensa assim, poxa, você tem ele não sendo aceito na realidade muito pelo pai dela, né? Porque ele verbaliza, ele fala assim, seu pai não me aceita de maneira nenhuma, né? E por isso você não me ama. Na verdade, ela teme esse homem, né? Isso é uma coisa, eu sou uma mulher feminista, isso é uma coisa séria, né? Se ela tá temendo esse homem de estar com ele e ele não aceita o término do namoro de jeito nenhum. E, cara, isso daí não tem menor possibilidade de dar certo, né? Claro que aqui a gente tem a zona crepuscular que vai colocar uma habilidade nele, que é essa que você descreveu, né? Ele fala assim, eu vou voltar e você vai me aceitar. Porque, na verdade, ele acha que ele é um homem pobre, ele está com um carro muito bonito, mas ele deixa claro que ele é um mecânico, que ele ia levar ela para passear naquele carro, que era um carro de outro homem, né, que deixou lá para consertar. E ele se sente muito intimidado porque ele acha que é uma perda de tempo. E, ou seja, você tem uma situação aqui que é o começo de muitos relacionamentos tóxicos, né? Um cara que se acha inferior, o pai ele não aceita, não se sabe se tem relação com a questão também de ele ser um cara italiano, né, e tal, né? Eu tenho a impressão que tem várias coisas aqui nas entrelinhas, não sei o que você acha disso. Eu concordo muito com você em relação a isso. Uma coisa bacana desse episódio, e é até interessante, a gente andou fazendo críticas pesadas nos últimos episódios, né? Mas eu acho que esse episódio tem duas coisas muito legais. Uma delas é que ele retoma uma fórmula que tem em Além da Imaginação que funciona muito, que é eu ganho um objeto mágico ou uma habilidade muito grande e enquanto eu usar essa habilidade com sabedoria, inteligência e preservando limites éticos, tudo vai bem. A partir do momento que eu não seja mais inteligente, sábio para usar aquilo e eu ultrapasse todos os limites éticos, a coisa pode desandar para algo muito trágico. E isso funciona, sempre que é tentado na série, acaba funcionando bem. E é bacana ver eles retomarem essa fórmula, que eu acho que ela estava um pouquinho de lado aí em episódios mais recentes, né? Sim. Na quinta temporada.
E outra coisa é ver uma história que ela tem entre linhas, ela tem camadas. E isso é bacana. O Salvatore, a gente percebe que ele é um homem agressivo, com tendência a ser violento, é um sujeito impetuoso, é um sujeito possessivo, é uma pessoa perigosa. Mas a gente também entende que a rejeição que ele sofre, talvez desde sempre, né, desde que ele se entende por gente, desde que ele vive nos Estados Unidos, também tem a ver com o fato dele ser imigrante e ser pobre. E isso tem também... estereótipo aí, né? Com certeza. Uhum. E ele acaba um pouco dessa personalidade dele egoísta, extremamente ambiciosa e tendo essa fixação por dar certo, por ganhar dinheiro, também tem a ver com isso, talvez, né? E junta isso o fato dele ser já alguém muito problemático. É muito interessante, é coisa dos atores e do diretor, o quanto forma-se um contraste muito forte entre a atuação do Don Gordon, que ele faz um Salvatore Rosa muito bom. Né? Nossa, é uma atuação excepcional. Ele é maravilhoso, hein, cara? O Don Gordon, eu fiquei... eu quero assistir mais coisas com ele. Ele arrebentou na atuação. A Gayle Colby, ao mesmo tempo, ela demonstra ser uma pessoa uma mulher de personalidade, uma mulher segura, uma mulher que ela tem uma identidade, uma carreira já, tem sua segurança financeira. Ao mesmo tempo, ela tem o conflito de que a gente perceber que ela gosta dele, né? Ela só entende que ela não vai conseguir ser feliz com esse cara por conta da personalidade dele. E ele acha, né? Você vê o ruído na comunicação. Ele acha que é só porque ele não é rico. Uhum. Ele não tem coisas para dar para ela, ou conforto, ou ter um carro lindo para poder passear com ela. Né? Você vê que ele não entende na realidade o que está acontecendo ali. Que não é questão só dele ser pobre, e sim dele ter esse gênio, né? E ser um homem perigoso. Uhum. E é interessante que a gente percebe que ele e ela provavelmente já tiveram várias voltas, né? Estão naquela de termina, volta, porque ela acaba, a insistência dele, o fato dela ainda ter algum afeto por ele faz com que ela volte, mas logo digamos assim, né, a tendência dele a andar com os cascos, né, que ele é um cara grosseiro pra caramba, acaba afastando ela de novo, além dos conselhos do pai, né, o pai que é uma pessoa muito ponderada, percebe que fala, esse cara, minha filha não vai ser feliz com esse cara, né. É verdade, não mostra muito ele falando sobre isso, né, mas é engraçado a história, assim, se você começa a assistir, poderia ser o começo dos Bons Companheiros. Poderia ser o começo dos Sopranos, entendeu? Parece uma história assim, de alguém que a partir dali, daquele ponto, era onde ele ia começar a fazer besteira, se envolver com a máfia, né? Se é pra pegar e abraçar o estereótipo, né? E quando o personagem, né, o Salvatore, ele vai se irritar o suficiente, isso é muito perigoso, né? Ele bate com tudo na parede com a mão, e ele machuca os dedos, né? Ele quebra os dedos, um negócio assim, e vai parar no hospital, que por algum motivo, né? Mas aí é uma conveniência de roteiro, o hospital chega e fala para ele assim, você não tem como, o médico não está, então você fica aí internado por enquanto, né? E, cara, você até pensa, what, né? Lá não tem SUS, né? Aí você fica internado por enquanto, que aí amanhã de manhã o médico vem colocar a tala na sua mão. E ele está internado justamente no quarto com um velho, né? O velho tá gripado, reclamando da idade, falando que, nossa, que coisa, né? Essa doença acabando comigo é só porque eu sou velho, né? Aí o Salvatore brinca com ele, fala assim, quer trocar comigo? Eu troco com o senhor. E o senhor quer eu pego aí a sua gripe, né? E o senhor fica com a minha mão quebrada, porra, né? E tal. E no dia seguinte, quando ele acorda, você vê que realmente ele tá meio resfriado, só que o velho acorda ali morrendo de dor na mão, né? E pedindo pra ele, nossa, o que você fez, meu? Eu acabei, tô com a mão doendo, não tô aguentando aqui, esses ossos nunca vão se grudar, né? E aí você vê que tipo de pessoa o Salvatore é, mas ainda, claro que vai demonstrar bastante, que ele fala, agora não tem troca, velho, tchau, e vai embora. Então você vê que ele fala, ele percebe que tem uma capacidade de fazer algo,
E ele chega e fala pra ela, acho que ele fala pra ela, né? Fala primeiro, ó, eu vou fazer alguma coisa grande. Ele volta lá. E você não sabe o que é. Só que na cena seguinte ele tá falando com um homem, que você vê que é um homem muito bem sucedido, um milionário, e tá entrando com ele num apartamento de cobertura, e tá com aquele papo, né? Que ele é todo desenvolto, né? E falando assim, olha, eu tenho uma coisa aqui pro senhor, que ninguém pode fazer isso pelo senhor, mas eu posso. Aí o homem começa a dar risada, o cara é riquíssimo, né? Ele fala, o que você pode me dar que eu não possa comprar, né? E tal. Aí ele fala, tempo. E, cara, é a única coisa que a gente não pode comprar, não é verdade, Marcos? É a única coisa que a gente não pode comprar é tempo. O tempo que a gente perdeu, o tempo que a gente, né, já deu para certas coisas e tal. E ele fala pro velho, ele fala pro rico, o cara rico fala, ó, se você me der $1 milhão e esse apartamento aqui, ele faz questão, né? Eu te dou, quanto tempo que ele fala? 26 anos, não é? Algo assim, não é? É uma idade considerável, né? Quanto é que ele oferece? Agora eu não lembro agora, mas ele dá um bom tempo, né? Deixa eu ver aqui, só um segundinho. Veio da juventude. Eu acho que é coisa sei lá, de 30 anos. Bom, de qualquer maneira, né? Porque a gente assistiu faz um tempinho aqui para gravar. De qualquer maneira, não mostra o resultado, acho que do velho, né? Mas mostra o resultado do Salvadori, que ele já tá um homem velho, né? Ele tá naquele apartamento, aí ele tá conversando ali com um daqueles meninos ali, né? Que é daqueles prédios que tem o cara que é o ascensorista, o bellboy que fica levando e trazendo coisas ali para aqueles ricaços que moram naqueles edifícios. E ele tá ali batendo papo, né, com o cara, já dá para entender que ele é um homem bem sucedido, né? E ele começa, o que ele vai fazer a partir daqui, né, Marcos, para eu te dar a palavra? Ele começa a fazer um esquema dele tomar a vida das pessoas, né? E isso é uma leitura, rapidamente, muito do que é o capitalismo, né? O Mujica fala, né? Tempo é vida, né? Tempo é vida. Quando você trabalha por, tipo assim, tem uma grande carga de horário para comprar coisas, tu tá vendendo teu tempo de vida, né? Então é isso, a pessoa rica, ela tem muito, até faz parte da minha recomendação que eu vou fazer depois. A pessoa rica tem o quê? Tem dinheiro, então ela tem tempo, né? A gente que é pobre faz as coisas, né? Aqui em casa a gente tem muito isso, né? De fazer as gambiarras para poder consertar alguma coisa, sendo que a pessoa que tem grana não precisa fazer gambiarra nenhuma, ela chama alguém, né? Então agora que o Salvadori, ele é um cara muito rico, ele é um homem velho, o que ele precisa fazer com as outras pessoas de outras classes sociais? Tomar delas o tempo de vida, né, Marco? Fazer uma troca, né? Não, e é engraçado, porque ele era pobre, e aí ele vende a vida dele, como você mesma falou. O que ele vai fazer? Ele vai comprar de volta tempo de vida muito mais barato do que ele vendeu dele. Sim. Diga-se de passagem, ele compra por mixaria, e de pessoas pobres, tão pobres quanto ele era, e que estão, inclusive, precisando desesperadamente de dinheiro, que estão com problemas financeiros, né? E ele vai... E é uma coisa interessante, porque as pessoas estão desesperadas, mas elas entram nessa brincadeira dele, não realmente acreditando que os anos dela vão ser tirados. Elas meio que compram isso na base do, tá bom, eu vendo para você tantos anos da minha vida por esse dinheiro que eu tô precisando. As pessoas, ele sabe que as pessoas entram na jogada não acreditando verdadeiramente que aquilo vai acontecer, e ele toma o tempo de vida delas. Tem até uma cena chocante que ele compra o tempo de anos de vida do ascensorista, e quando ele sai, o ascensorista tá um homem já, sei lá, na casa dos 50, 60 anos. Ele comprou a vida do cara toda. E é um corte de cena legal, né? Se for para pensar, porque é um bom diretor também, né? Claro, fotografia boa também, que você vê que ele entra no elevador, o cara tá com uma idade, quando ele sai, o cara tá segurando um cheque e tá com uma outra idade. Aliás, essa montagem toda dessa parte que é a troca, né? As trocas que ele vai fazendo, é muito legal. No episódio, é muito legal, porque é bem sacado, né? O episódio, nossa, ele é ótimo em vários sentidos, como ele é montado, como ele é entregue pra gente, um espectador, né? E ele é um personagem terrível, né? Você vê que ele é capaz de qualquer coisa, entendeu? Então, se foi tomado dele
ele entende, né? A sociedade tomou dele o direito dele ficar com quem ele ama, porque ele é um cara pobre, e por ser pobre é um cara bruto, né? Então ele vai tomar isso de volta de uma maneira muito, muito, né, cruel e pior, né? Um homem obcecado, porque a obsessão dele é a Leia, né? Uhum. Mas tem uma coisa, né? Que ela mesma, a própria Leia fala pra ele, e eu acho que o pai dela também fala, que o Salvador, ele não ama realmente a Leia. A Leia é mais uma coisa que ele quer e que ele não aceita não ter. Isso. E, é uma obsessão, né? Ela é uma posse, né? Ele trata ela como posse. Esse negócio dele ficar... porque ele é assim, ele envolve ela quando ele a encontra, conversa com ela, quer beijá-la, quer abraçá-la, mas a partir do momento que ela não condiz, né? Ela não faz as coisas que ele quer, ou fala as coisas que ele espera, como o jantar que ele leva a ela, a certo momento ele leva o jantar, ele já se transforma em outra coisa, né? Porque ele vai procurar ela e ela aceita jantar com ele, né? E ele se transforma rapidamente em outra coisa, a partir do momento que ela discorde dele, porque ele vai procurá-la e ela percebe que ele é o mesmo tipo de pessoa, ele é apenas um homem bem-sucedido, né? Então dentro dele, na verdade, talvez tenha mais crueldade do que tinha antes, né? Ele aprendeu ele tá pior. A manipular as pessoas e tomar das pessoas o bem mais precioso, que é a vida, né? Ele, enquanto ser humano, ele ficou pior, com certeza, depois que ele começou a usar os poderes dele e se tornou um cara com dinheiro, né? Ele ficou muito pior. Se ele tinha alguma coisa de limite, ele perdeu. E a princípio, a Leia, como eu creio que ela gosta dele, né? Tem um afeto por ele. Quando ela vê que ele conseguiu se tornar alguém bem sucedido, ela pensa, poxa, isso pode talvez ser indício de uma mudança maior, né? Ele pode realmente estar se transformando em outra pessoa, e isso está também se refletindo em ele conseguir chegar em algum lugar. Ela vai descobrir que não, que ele tá pior, né? Sim, ele é apenas um homem com dinheiro e ele exibe, né, o fato dele ter dinheiro, leva ela para o apartamento e mostra as coisas dele, né? Só que ele ainda é a mesma pessoa, ele é a mesma pessoa. Sim. E não, eu acho que é uma questão até de, tipo assim, claro que importa muito para ela a opinião do pai, né? Mas ela percebe também que ele por si só ele é uma pessoa meio perigosa, né? Sim. Mas aí o Salvatore, ele vendo que ela tá decidida a não continuar com ele, ele vai tentar convencer o pai dela, né? Que ele se tornou alguém digno dela, né? Por ele estar bem sucedido, e que o pai poderia, né, parar de ser contrário, né, à relação deles. E o pai deixa muito claro que continua sendo contrário por causa da personalidade dele, né? E por achar, ele repete isso, acho que mais de uma vez para ele, que ela não vai ser feliz com ele, tudo. Porém, isso. Ele não a ama de verdade, né? Como ela precisa ser amada. Ele fala assim, você não ama minha filha de verdade. Minha filha é uma coisa para você. Minha filha é um joguete, né? Porém, tem uma coisa. Ela passa um certo aperto, porque ela tem que manter o pai, né? E o pai, sabendo que o Salvatore tem... O Salvatore oferece dinheiro para ele, e o pai pensa, bom, se ele tem uma coisa minha que ele quer comprar, com esse dinheiro eu poderia retribuir, poderia dar um pouco mais de conforto para minha filha e não ser um peso para ela, né? Porque provavelmente há vários anos ela deve estar ajudando a sustentá-lo e tudo mais, e ele vê a possibilidade de dar alguma coisa em troca para ela, em retribuição. E o Salvatore propõe comprar exatamente a bondade e o espírito ponderado dele. Ele, obviamente, meio que, como as outras pessoas, não leva aquilo a sério, né? Realmente, achando que realmente ele pode tirar essa característica de você. Só que é justamente o que vai acontecer, né? Ele consegue comprar a bondade de alguém. É aí que eu acho que esse roteiro ele meio que escorrega na banana, né? E tal, esse negócio de você você presumir que uma pessoa é boa e totalmente boa. E se essa pessoa é boa e santa, por que ela venderia essa qualidade de si mesma, né? Eu acho que o episódio ele meio que escorrega nesse ponto aí. E aí depois você já vê o Salvatore, né? A pessoa fazendo discursos de gentis e totalmente transformado, né? E você fala, meu Deus, então esse homem era um santo e de uma gentileza e de uma...
numa capacidade, só que a virada da história, que é interessante, na minha opinião, é justamente que se você toma a bondade de alguém, pelo jeito essa é a única característica que a pessoa tem, porque ele foi dele tomada a bondade, mas foi tomada dele o quê? Também a ética, né? Porque ele vai se transformar em uma pessoa capaz de fazer qualquer coisa. O pai dela, né? O pai da Leia. O Salvatore transfere digamos assim, toda a agressividade, a falta de ética e a falta de limites que ele tem também pro velho. Ele meio que pega o que o velho tem de bom para ele e coloca no velho o que ele tem de ruim, o Salvatore, né? E aí, só que diferentemente do Salvatore, o velho já é uma pessoa que passou pela guerra, passou por danos físicos, é uma pessoa com longo período de sofrimento. E aí isso é uma pessoa que mexe, tem armas à disposição. Então essas características ruins do Salvatore no pai da Leia acabam virando algo muito medonho, né? E é interessante porque quando ele começa a ter essas características boas, aí a Leia realmente começa a amá-lo, né? E achar que ele pode corresponder ao amor dela de uma maneira realmente saudável, digamos assim, né? Pois é, né? O final é um final ótimo, assim. Tem gente que não gosta do final, né? Acho que é um final confuso e tal, esse negócio todo. Mas eu acho o final ótimo, né? Porque o final é o velho que não aceita o Salvador de jeito nenhum. Ele simplesmente dá um tiro nele, né? Isso. E ele vai morrer pedindo perdão, implorando, né? Ele implora, o Salvador, ele implora clemência e tal, mas não adianta, porque o pai dela não é mais clemente, né? Então você fala, nossa, que troca foi essa, né? Você fez a troca com a pior pessoa possível. Ele senta o dedo no Salvador e sem dó. Mas porque tem uma coisa, a Leia, pro Salvador, ela era uma posse, que ele não aceitava perder de jeito nenhum. Quando ele transfere a personalidade dele pro pai da Leia, ele pensa, esse cara vai casar com a minha filha, vai tirar minha filha de mim, minha filha é minha. Ele também enxerga a filha como uma posse. E aí, para manter a posse dele, ele pensa, tem que tirar esse cara do caminho. Senta Verdade. No tiro, né? Nossa, dá um tiro no cara. Ele nem se importa com o que a filha acha, né? Porque até então a Leia tá muito feliz com ele, contente, eles vão casar, né? E tal. Pelo jeito ela encontrou... tem uma coisa até um tanto quanto... sei lá, uma relação que se não é de Édipo, né? Ela vê nele, no Salvador, as características do pai, né? É meio que uma síndrome de Electra, de certa maneira, talvez, né? Essa transferência das características do pai, né? Se foi uma troca, né? Então eu acho que esse episódio ele é cheio de coisas nas entrelinhas, assim. E, cara, dá um respiro foda, né? Porque se você... A gente vem de episódios, às vezes, meio, né? Assim, você fala, né? E, cara, esse é um episódio que eu considero um dos melhores, na real, assim... até esse momento, assim, da série, né? É um episódio que tem vários elementos, assim, várias coisas para se digerir, para se discutir, né? Legal. Eu gosto muito também, eu acho ele muito bem dirigido, muito bem atuado, muito bem montado, e ele tem muitas camadas também pra gente de interpretação e entrelinhas. Eu acho muito bacana esse episódio mesmo. É, muito bacana. Então, uma curiosidade, né? O Rod Serling costuma começar as narrações dele fumando, né, e tal. Dessa vez, por algum motivo, ele entra com óculos de sol na mão, cara. É verdade, entendi né? qual é que é isso daí. O que é isso? As empresas de cigarro não fizeram propaganda? Era de óculos dessa vez, né? Dessa vez eu acho que era de óculos. Óculos de sol. Aí tá o Rod Serling conversando com óculos na mão. Você fala, hã? O que é isso? Eu acho também que o Rod Serling, durante toda a série, ele era patrocinado por alguma grife de terninhos. Ah, verdade. Ele tá sempre com aqueles ternos muito elegantes, né? E tal, e característicos do Rod Serling, né? Nossa, maravilhoso mesmo, assim. Eu acho até interessante uma coisa, assim, né? Porque tu não falou, mas deixa eu colocar antes da gente ir pra parte das recomendações, que a gente não falou, mas o velho, né? Que é o homem do hospital, né? Ele também tá em alguns episódios ali na imaginação, e episódios que a gente gostou de assistir, de comentar. O nome dele é J. Pat O'Malley, e ele tá no The Chaser, né? E também no The Fugitive, que é aquele lá
do cara que é alienígena e depois, veja bem, né? Acaba depois, ele é um príncipe de um país, não sei o que lá, que no final a gente ficou creepy. Esse episódio é meio creepy, não, e o que você citou antes também, o The Chase, também, né? É um episódio meio, né? Tá entre os episódios misóginos da série, né? É verdade, nossa, The Chaser, para quem não recorda, é do cara que ele é obcecado pela mina e consegue fazer ela virar apaixonada por ele, só que ele se enche dela e começa a tramar, a matar, né, a mulher. É bizarro, assim. Né, e, né, mais um episódio daqueles, assim, né. Mas você vê, é um episódio legal, eu gostei bastante. E vamos lá para a parte de recomendações, então, né, porque dessa vez eu acho que tem bastante coisa para recomendar, né. Vamos escolher alguma coisa legal aqui pro pessoal que tá escutando. Certo. Começo? Pode começar, por favor. Eu vou recomendar, são 2 filmes que... um deles a gente até fez podcast sobre ele, são 2 filmes sobre ambição. E sobre essas pessoas que elas querem porque querem a qualquer custo ganhar dinheiro, subir na vida e ascender socialmente e acabam ferindo os outros no caminho, né? Acabam destruindo vidas no caminho. Um deles é o filmaço do Paul Thomas Anderson, Sangue Negro. Quem ainda não viu... Sim. Né, o papel talvez da vida do Daniel Day-Lewis, né? Um filmaço. E o outro é um filme que eu até sei que você gosta muito e tem muito sempre o que falar sobre ele, que é o Tesouro de Serra Madre, né? Nossa, esse filme gerou o que o pessoal fala, um dos melhores podcasts que a gente já fez, né? E olha que o pessoal dá risada com o podcast, é engraçadíssimo e tal. É um filme sobre ambição, né? Sobre ouro, né? Prospecção de ouro. E você vê, quem tá no Brasil sabe o que isso gera, né? A destruição e, né, a matança de povos, né? Então, é um filme incrível, assim, é um dos melhores clássicos que eu já vi na minha vida. É o Tesouro de Serra Madre. E o Scorsese diz que na faixa do DVD tem uma entrevista do Scorsese falando desse filme que ele ama de paixão. É um filmaço, gente. Nosso podcast, numa boa, é um tremendo podcast também, viu? Então, escutem lá, escutem que vocês vão gostar, vocês vão agradecer. E assistam o Tesouro de Serra Madre, né, Marcos? Vale a pena, pô. Nossa, quem ainda não viu, corra para assistir, porque se dê esse presente, que é uma experiência cinematográfica e artística maravilhosa. Ai, muito legal, pô. Muito legal. Gostei. E você, o que você tem para recomendar pra gente? Olha, eu vou recomendar esse negócio de você passar a vida, né? Passar tempo de vida e questões sociais. Eu acho que tem um filme que as pessoas não falam muito sobre ele. E eu acho que ele tem muita relação com esse episódio aqui, né? Inclusive o jeito como ele é pensado, né? Que é O Preço do Amanhã. Que é um filme que tem o Justin Timberlake. Quem recorda, gente, né? É um filme onde as pessoas vivem num mundo, né? Onde as pessoas muito ricas, bilionárias, elas são centenárias, né? Porque elas têm muitos anos de vida. Os trabalhadores e pessoas pobres, alguns, né? Como no caso do protagonista aqui, eles às vezes têm tempo suficiente só para aquele dia, né? De vida. Né? E eles têm que trabalhar para receber, né? As pessoas têm uma espécie de biorrelógios, né? Implantados, né? Que você consegue, em inglês acho que saiu como In Time, é um filme de 2011, tá? As pessoas têm biorrelógios embutidos nos pulsos, né? E elas têm um certo X de idade quando elas nascem, só que a partir de certo momento, se você não consegue né, meios e maneiras de ter mais tempo, você vai acabando a tua vida, né, a tua possibilidade de viver no mundo. E esse personagem aqui, que é o mesmo diretor, tá, do Gattaca, que é um filme, né, sem palavras, que ele é de uma beleza ímpar, né, o Gattaca, que é o Andrew Niccol, né. Ele é um filme que eu acho que até o segundo ato para frente ele vai ficando vai caindo a qualidade dele, penso eu, né? Mas ele é um filme que todas essas questões sociais que a gente vem discutindo aqui,
dele, esse nosso personagem, ele toma a vida das pessoas, tem isso, né? Porque em certo momento, quando o personagem ele salva, vamos colocar assim, uma pessoa que é um desses que eles chamam de Matusa, né? Matusaléns, e o cara fala que não aguenta mais a vida, ele sabe, para ele não significa mais nada, e ele resolve agradecer que foi salvo por esse personagem aqui, o que é pobre, interpretado por Justin Timberlake, né? Dando toda a sua carga de vida, né? O seu tempo, né? Você vê que ele acaba, na verdade, se transformando uma pessoa multimilionária e com muitíssimo tempo de vida, e ele resolve fazer o quê? Derrubar, né? Essa espécie de ditadura da pessoa que te explora para você não ter tempo nenhum de vida, não é? A mãe dele morre devido a isso, porque não tem tempo de vida, coitada, né? Ela está esperando o filho emprestar para ela, né, o tempo a mais para que ela possa trabalhar e no dia seguinte ter mais um dia de vida. Gente, isso é muito interessante. Essa cena com a mãe dele, a cena da morte da mãe dele, é uma cena que me emociona sempre que eu assisto. É uma belíssima cena que é a Olivia Wilde, né, na verdade, que faz a mãe dele, né? Sim. Essa cena é de arrancar o coração, sabe? Como você mesma falou, depois, na segunda parte do filme, ele não consegue, eu acho, ter cenas tão tocantes quanto porque tem. Vem a questão amorosa, né? Vai ter a relação da filha das pessoas ricas com ele e tal, né? Eu acabo caindo devido a isso. Mas toda a premissa, eu acho, Marcos, ela é muito boa. É muito boa, sim. Muito boa. Sim. Valeria ter uma série, né? E tal, uma série, porque é uma premissa muito boa. Eu acho que tem uma certa ligação com esse episódio que nós estamos falando, que ele trata justamente disso. Você me passa aqui, estou te comprando 10 anos, você dá para mim 10 anos, eu te entrego 10 anos de vida a mais, entendeu? E a pessoa fala, o que é 10 anos? Pô, 10 anos é muita coisa. É muita coisa, então você perder, você vender. E aqui o trabalhador, a gente volta para o Mujica, sim senhor. Entendeu? Que fala assim, as coisas que a gente compra com tempo de vida. Ele fala sobre a gente querer ter e possuir as coisas, né? E a gente se matar de trabalhar, porque trabalhamos, né? E vamos comprando coisas e tendo coisas, entregando nosso tempo de vida, de presente, né? Então é por isso que a gente tem que valorizar, a gente tem que lutar para ter menos carga de trabalho diária, para que seja mais bem distribuída a riqueza, para que todos tenham acesso ao alimento. Isso é uma luta diária, isso tem importância. Vai para fora do sci-fi, né? Isso vem para o mundo real, né? E a gente valorizar cada segundo de vida, não só por aquela coisa meio good vibes, perfumaria, de valorize seu dia, carpe diem. Não, valorize seu dia você lutando por direito a trabalhar menos, né? Em vez de trabalhar 8 horas diárias, você trabalha menos que isso, né? Para que você tenha tempo de qualidade com seus filhos, com sua família, né? Então é disso que estamos falando aqui, não é? É disso que eu acho que o episódio trata, é disso que o preço do amanhã trata, né? Valorize, cara, a sua vida é uma só, entendeu, né? E tal, você vai comprar a tua Smart TV de 50 polegadas, pô, que você trabalhe menos para poder comprá-la, né? Para que você tenha a qualidade de vida para poder aproveitá-la com a sua família, não é? Se é o caso, né? Então desculpe, mas eu acho que é esse que é o aprendizado que o Preço do Amanhã deixa. É um filme legal, né? O segundo ato é meio bobo e tal, esse negócio do romance, mas é legalzinho, você assistiria de novo, é um filme que se estiver passando na TV eu assisto, e se você quiser luxo mesmo e glória, assista o Gattaca também, que é do mesmo aí diretor. Sim, né? Aí é o Gattaca onde ele foi mais longe. Isso, é um filme perfeito. E todos os segmentos dele, assim, todos os atos dele são, nossa, perfeitos. E é legal. Fica a recomendação. Eu gosto também do filme do Senhor das Armas dele, que é um filme também que recebe muitas críticas, mas virou meio cult, né? Eu acho o Nicolas Cage tá incrível no filme, é um filmaço. Só aquela primeira cena do filme, né? Mostrando a trajetória da bala, aquilo foi até imitado já em campanhas contra desarmamento, né? A bala que vai parar na cabeça de quem, nossa, você menos espera, né? Da criança inocente, transeunte, caminhando. Então é inacreditável mesmo. É muito bom esse diretor, né? Quero ver mais coisas dele, né? Eles tinham que fazer uma versão
emoção dessa cena, que é a trajetória, caramba, do cara que faz o irmão do Nicolas Cage no filme, aquele ator lá, que é um ator que tem um culto em cima dele atualmente. Ah, não é aquele que tem culto mesmo, não, né? O Isso, exatamente. Tinha que ter uma na verdade, versão ele mesmo tem um culto, né? Isso. Tinha que ter uma versão que é como o Jared Leto, o caminho que ele percorreu de ser um bom ator para virar um ator do Morbius. Mas, enfim, se alguém quiser fazer... Eu não assisti o Morbius, eu não posso opinar. There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space. Mas é isso, gente. Então a gente chega no final do nosso podcast. Foi muito legal. O podcast foi bom e a gente tem demorado, né, fazendo os podcasts. Espero que vocês gostem disso, gente, porque às vezes o papo tá bom e a gente vai levando, né? Mas a gente chega no final aqui, primeiro agradecendo a companhia, tá? Por vocês estarem aqui com a gente na Zona Crepuscular. E, por favor, né? Reforço aqui, por favor, participem da campanha. A gente está precisando da sua ajuda. Parece besteira, mas não é, cara. A gente precisa, urgente, tentar montar esse computador, fazer mais lives, porque pra gente também o tempo tá passando, né? E quanto mais a gente demora para conseguir montar o PC, mais demora para poder entregar trabalho para vocês, renderizar vídeo, podcast. É tudo muito mais trabalhoso. Eu levo muito tempo para fazer essas coisas. Eu quero tentar reduzir meu tempo também na frente do PC, esperando renderização, passando raiva com o PC que trava o tempo todo. Então, uma maneira de você me ajudar, nos ajudar, é participar dos nossos apoios, tá? Seja no Apoia-se, seja no Padrim, seja por Pix, tá? Que o nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. A maneira como você nos apoiar, gente, vai, facilitar para que eu passe menos tempo fazendo esse trabalho que sim, é muito prazeroso para vocês, mas é muito frustrante também quando a gente não consegue entregar o melhor, né, que a gente pode entregar para vocês, tá? Então, por favor, participem aí dos apoios, clica no link aí que tem todos os links da gente, podcasts, campanhas, etc, tá? E se você não pode, por algum motivo, a gente entende, compartilha, tá? Compartilha nosso podcast, compartilha o vídeo do YouTube, fala para outras pessoas que tem dois maluquinhos aqui fazendo podcast sobre The Twilight Zone, uma série gigantesca de 156 episódios, que a gente já tá na 5ª temporada, já acabando, tá? Então, por favor, compartilhe que a gente agradece de todo o coração, né, Marco? Isso mesmo. Ajude a gente aí que a gente entrega mais. Entrega mais, com toda certeza. E claro... Opa, perdão, desculpa. Não, eu ia falar para as pessoas assim, olha, e melhorem, viu? Não que nem o Salvador e Rosa, mas melhorem. Melhorem. E hoje a música no final é você que escolhe, né, Marcos? O que você escolhe aí para tocar no MP3? Eu sou fã de carteirinha daquela cantora Nora Lohimo, que é a cantora da banda Battle Beast, e eles têm várias músicas sobre pessoas ambiciosas que quebram a cara. Eu não sei, é um tema que eles gostam de fazer nas letras deles. E essa eu acho que encaixa um pouco com esse episódio, que a música é o Master of Illusion. Oba! Legal, já tocamos, né, essa banda em outra ocasião e vale a pena, né? Eu gostei da outra vez quando você escolheu, eu também achei legal. Nossa, muito bom. Então vai ficar no finalzinho pra vocês aí, só no MP3, tá? Eu chamo de MP3, né? Eu sou muito anos 80, né? 80 não, né? Eu sou muito anos 90, né? Mas só lá no Spotify ou no link da versão em áudio do nosso podcast para você escutar então a musiquinha, tá? Do final. Então não deixe de assinar, de procurar a gente lá no Spotify como Além da Imaginação Podcast ou como Masmorra Cine ou ainda, veja bem, como Cineclube da Masmorra, tá? Estamos aí com presença no Spotify. Tá certo? Então eu venho encerrando esse podcast, saindo da zona do crepúsculo, deixando um abraço bem apertado. E sim, melhorem. Caso você precise e ache que precisa melhorar, e que a tua melhora ela leve afeto, amor, né? Que signifique mais apenas do que posse, né?
e signifique, né, estar presente na vida de alguém, né, e que você seja segurança, né, para alguém que te ame, né. Um grande abraço e até o próximo podcast. Fiquem bem, se cuidem. Beijinho, tchau, tchau.